Olá, menina Valquíria, muito boa tarde. Logo a primeirinha. Boa tarde, Sr. Eusébio. Muito aplicados estes alunos. Estavam aí em fila, já estavam aí à portinha. Ok, ok. Não se atropelem. Correu bem? Já reviste a aula ou já viste a aula, Valquíria? A última? Está feito tudo direitinho? E Eusébio, como é que é? Está tudo direitinho? Ou nem por isso? Ok, tudo bem. Tudo a correr bem. A trofa está a porreira? É válido para os dois. Ok, Valquíria, tudo bem. Ora bem, vamos esperar então, obviamente, até às 18h35, que é para depois iniciarmos mais uma aula, para terminarmos a sinalização. Portanto, hoje já terminamos a sinalização, próxima semana já começamos com as regras. Próxima segunda-feira é uma aula bem puxadinha, bem exigente. Então, venham preparados, tragam 2 ou 3 mãos para escrever. Boa tarde, Cachileme. Não, Valquíria, estou a dizer a próxima segunda, ok? Não perdestes. É sinalização. Perdeste os sinais de indicação. A de segunda é mais difícil. A de segunda passada, a que já fizeste, essa era mais difícil. A de terça é mais simples. Estava a referir-me à próxima segunda. Vamos começar com as regras. É uma aula mesmo, é tipo maratona. A aula de segunda-feira é mesmo tipo maratona. Vai ter que ser maratona. Caixa lembra, boa tarde. Ah, estava a ver. Estava a ver que não. A correr tudo bem? Como é que estão as avaliações? Isso. É isso, Valquíria. Ótimo. Ok, muito bem. Vocês são bem comportados. Vamos aqui ao grupo do WhatsApp a ver se está tudo bem. Deixa-me só pôr aqui. Já agora vou fazer aqui um print a dizer online. Boa tarde, Peter. Senhor Peter, muito boa tarde. Ah, ok. Estava a ver. Deixa-me só ir aqui. Ctrl V. Ok, ok. Muito bem. Como é que está a correr, Peter? Tudo ok? Ou andas perdido? Ah, hoje estás de folga, caralho. Hoje vai ser aí certinho. Ora bem, 2 minutos, ok? E vamos iniciando, certo? Boa tarde, Ravel. Boa tarde, Júlia, que não tinha dado fé. Que já está aqui a menina Júlia, que também não tinha dado fé. Se for a primeira vez, ok. Se for a primeira vez, é isso, escrever no chat. São muitos que depois começam a perder nos nomes. Alguns, como eu sou gestor, é mais fácil. O Eusébio, o Cachilembro, o Peter, a Valkyria, ok? São mais fáceis para mim porque lido normalmente com eles, diariamente quase.
Quem é que não me respondeu ainda? Ravel, boa tarde. Ravel já é conhecido. Portanto, também é aluno em formação. Júlia, também é aluna ou é convidada? Peço desculpa à pergunta. Se calhar já falámos, mas... Já é aluna, já fez... Ah, ok. Desculpa. Está bem? Estou desculpado, não estou? Também tenho... Ok. 1 minuto. Ok, obrigado. Ufa. Estava a demorar. Estava a ver o que é que tinha que fazer. Ok. Ora bem, pronto, preparem-se. Não vai, vamos terminar a sinalização, portanto, não deixa, obviamente, de ser uma aula importante. Vai-vos ser dado, para além da importância, obviamente, mais uma vez, da parte teórica e de perguntas que vão sair sobre estas situações, ou seja, sobre, nomeadamente, as marcas rodoviárias, ok? Vai-vos ser dados muita, mas mesmo muita informação e muita coisa importante para a vossa parte prática. Coisas que vos vão limitar em termos de erros, ou seja, minimizar o risco de vocês cometerem faltas, de vocês cometerem até reprovações, ok? Se cumprirem tudo aquilo que eu vos vou dizer. Portanto, eu vou-vos dar muitas, vai ser uma aula muito importante para vocês reterem aspectos para a parte prática, nomeadamente quando dermos a marca transversal para de paragem, para vocês perceberem onde é que temos que parar quando temos um stop, se é mais à frente, se é mais atrás, se é aqui, se é ali. Portanto, esta aula não vai ser só e apenas limitada a darmos as marcas rodoviárias e outro tipo de sinalização que vamos falar, sinalização manual, vamos falar na utilização dos sinais sonoros, ok? Terá muitos aspectos importantes que é para vocês não cometerem erros durante as vossas aulas de condução, durante o exame de condução e durante a vossa vida, ok? Quando estiverem a conduzir, a executar a tarefa da condução, ok? Eu não quero ouvir, como hoje tive que ouvir, hoje levei mais 2 alunos a exame, aprovaram os 2, graças a Deus, à primeira, e eu na brincadeira com estava-me a despedir dele do grupo de WhatsApp, ok? Da formação prática, estava-me a despedir dele e disse-lhe agora cuidado, porque ele esqueceu-se 2 piscas no exame. E o senhor, agora cuidado com os piscas. E simplesmente ele respondeu-me, agora já não preciso dar. O que é que eu fiz? Eliminei do grupo logo. Assim, olha, para não dizeres mais asneiras e para não me chatear contigo, estás eliminado. Perceberam? Portanto, eu não quero ouvir isto, obviamente. Como quem diz, olha, agora já passei, não é importante, se eu me esquecer dos piscas, que se lixe. Basicamente o que ele me respondeu. Perceberam a ideia? Portanto, obviamente, isto não pode acontecer. Ou seja, nós passamos aqui estas aulas todas a chamarmos a atenção das coisas e de uma das coisas é o civismo e a falta dele, que vocês muitas vezes se queixam e vão se queixar durante as aulas porque os outros não vão comunicar, porque os outros se calhar vão buzinar e depois vocês vão fazer o mesmo. Nem vão sinalizar manobras e vão utilizar o sinal sonoro para reclamar com alguma coisa. Certo? Então, isto obviamente não é para nós fazermos, como é óbvio. Ou seja, é para fazermos aquilo que eu digo, olha, façam assim, e se fizerem assim vocês, quer seja eu, quer depois seja o vosso formador prático, vocês não vão ter problemas. Ok? Certo? E falando diretamente, ok? Falando diretamente nas aulas e falando diretamente do exame. Portanto, fazendo aquilo tudo direitinho, não vão ter problemas. Depois de terem carta, já sabem, ok? Acidentes, infelizmente, acontecem, mas nós podemos minimizar o risco de os termos ou minimizar o risco de, em relação a termos um acidente, minimizarmos o risco de que haja lesões a nível humanas, ou seja, vidas humanas em jogo. Ok? Isso é muito possível. Certo? Pronto. Ora bem, vamos então iniciar. Certo? Mais uma vez, concentrem-se, observação, concentração, compromisso. Ok? Boa tarde, Maria João. Boa tarde, Fábio. Ainda vieram a tempo, ou sempre a tempo. Vamos iniciar agora, ok? Ora, muito bem. Vamos então terminar a sinalização,
dando a última sinalização da hierarquia, ou seja, as marcas rodoviárias. Relembrando rapidamente, começamos no agente, passamos pela sinalização temporária, passamos pelos sinais de mensagem variável, passamos pelos sinais luminosos, passamos pelos sinais verticais e ficamos algumas aulas nos sinais verticais, que tem aquelas classes todas e subclasses que nós andamos a dar nestas últimas aulas, e terminamos então, que é a última sinalização dessa mesma hierarquia, as marcas rodoviárias. E dentro destas marcas rodoviárias, nós vamos dar desde as marcas transversais, as marcas longitudinais, que é por aí que até vamos começar. Eu, se calhar, perguntar, digam-me uma marca longitudinal, vocês, se calhar, não dizem, não se lembram, ou não sabem o que é que eu vos estou a perguntar, basicamente. A partir do momento que eu dou um exemplo, linha contínua, linha descontínua, linha mista. Estas são as longitudinais, ao longo da via. Transversais atravessam a via. Depois vamos dar as marcas amarelas, e estas são as tais marcas amarelas que eu referi. Nem toda a sinalização de cor amarela vai ter caráter temporário, porque mais tarde, numa aula, hoje, vamos dar umas marcas rodoviárias que têm a cor amarela e que não vão ser de caráter temporário. Ok? Portanto, são marcas que não estarão colocadas nem por motivo de obras, nem por motivos de obstáculos ocasionais, mas sim são amarelas porque, neste caso e principalmente, vão regular a nossa paragem e o nosso estacionamento. Depois, marcas orientadoras do sentido de trânsito, que vão ser as setas. Vocês vão perceber que existem setas de seleção e setas de desvio. Portanto, vamos, obviamente, distinguir umas das outras, certo? Para vocês perceberem, estas são de desvio, estas são de seleção. Depois, vamos falar em dispositivos refletores e complementares. O que é isto? É aqueles refletores que, por vezes, têm na via, nas linhas, para tornar essa linha mais visível. Ou então, até nos rails, que chamam-se delineadores, ok? Que tem lá, que é tipo um refletor, que é para vocês, obviamente, distinguirem, tornar mais visível durante a noite, ou então em condições atmosféricas mais adversas, ficarem a conhecer, verem melhor os limites da via. Ok? Depois, e aqui já terminamos as marcas rodoviárias, ok? E vamos depois ainda falar nos sinais dos condutores, momentaneamente, e estritamente pelo tempo necessário a compormos uma anomalia que possa existir no nosso veículo, em termos de indicadores de mudança de direção, piscas, luzes de travagem, certo? Nós podemos substituir essa sinalização luminosa, essas luzes, por sinais manuais, indicando uma mudança de direção, indicando que eu vou abrandar, indicando o poder de passar, indicar aquilo que nós já falámos do agradecer. Ok? Portanto, são tudo sinais dos condutores que podem ser, obviamente, utilizados. Alguns deles apenas e só pelo tempo estritamente necessário a compormos uma anomalia, uma falta de sinalização luminosa do nosso veículo. Ok? E vamos terminar falando nos sinais sonoros. Quando é que eles podem e devem ser utilizados, onde é que eles são proibidos, ok? E em que situações é que nós não podemos mesmo utilizá-los, e os sinais luminosos. Aqui, esta parte dos sinais luminosos é a luz rotativa amarela, que aparece em alguns veículos que vocês veem às vezes aí em circulação, e a luz rotativa azul, obviamente que vocês já sabem, mas vão identificar, e o que nós vamos chamar aqui é que essa luz é para os veículos que são construídos para desenvolver missões de urgente socorro. Portanto, as ambulâncias, os carros da polícia, os veículos do BINEM, os carros dos bombeiros, o transporte profissional, certo? Portanto, luz rotativa. Vamos falar na luz rotativa azul, veículos prioritários, e na luz rotativa alaranjada, amarela, que vocês vão perceber que é para os veículos de marcha lenta, tipo veículos agrícolas, e também para os veículos que afetam, ou seja, que são construídos
para desempenhar apenas uma função, ou seja, tem uma função específica. Aqueles reboques dos veículos que têm a luz rotativa, para que é que serve? Para rebocar veículos ou transportar veículos acidentados ou avariados. O caminhão de lixo serve para quê? Tem a luz rotativa amarela, para quê? Para transportar o lixo. Portanto, todos os veículos são construídos apenas para desempenhar uma função essencial, também tem que ter essa luz rotativa, ok? Obviamente, no final da aula é assim que vamos terminar a aula e vou voltar a repetir isto que estou a dizer. Certo? Prontos para iniciarmos então? Alguma dúvida? Boa tarde, entretanto, a quem entrou depois, Maria João, Fábio, Diogo Moreira, ok? Certo? Portanto, obviamente, todos bem-vindos. Vamos então para aqui. Ok, muito bem. Marcas rodoviárias e vamos então começar pelas longitudinais, ou seja, as que nós vamos encontrar ao longo da via. E começando logo por uma das mais conhecidas, que é a linha contínua. Ok? Independentemente, primeiro, a informação que vocês têm que reter logo é que, regra geral, é uma linha que não pode nem ser pisada, nem ser transposta. Ok? Certo? Isso é a primeira informação. Portanto, nós não podemos, regra geral, pisar ou transpor uma linha contínua. Não pode ser nem pisada, nem transposta. Depois, houve alguém que até já falou, ter um traço contínuo ou ter dois traços contínuos não alterem nada, que é uma coisa que vocês às vezes fazem. Portanto, ter só um ou ter os dois não alterem nada a gravidade de vocês pisarem essa linha. Ok? Ter dois é normalmente em sítios mais perigosos e para reforçar a ideia que ela não pode nem ser pisada nem transposta. E às vezes neste duplo traço contínuo até tem os tais refletores, umas luzinhas, ok? Isso é só mesmo para tornarem, ok, a linha mais visível. Certo? Então ter duplo traço contínuo ou um traço contínuo não vai alterar a contornação de nós pisarmos essa linha. A gravidade da contornação. Ok? Porque vai ser diferente. Ok? Porque pisar uma linha contínua poderá ser considerado leve, como poderá ser considerado muito grave. Primeira nota, e sai lá em exame, nunca será grave pisar em uma linha contínua. Nunca, ok? Fixem, nunca será grave. Ou é leve, ou é muito grave. Então, qual é a diferença? Ela é leve quando esta linha contínua separa vias de trânsito no mesmo sentido. Pisar é leve. Se separar vias de trânsito de sentidos opostos, ela é muito grave. Por exemplo, autoestrada. As vias de trânsito são em quê? No mesmo sentido. Pisar uma linha contínua é só leve. Perceberam a diferença? Isto sai e nunca será grave pisar uma linha contínua. Ok? Certo? E não se esqueçam, estas linhas longitudinais, começando aqui na linha contínua, ok? Como a linha descontínua que vamos ver a seguir, certo? Separam vias de trânsito. O que tem a separar uma via de trânsito da outra via de trânsito são as linhas longitudinais. E essas linhas longitudinais podem ser, então, a contínua, que já vimos, a descontínua
em que aqui já podem pisar e transpor, atenção, não é porque me apetece, para efetuar manobras, que pode ser uma mudança de direção, que pode ser uma ultrapassagem, que pode ser contornar um obstáculo. Portanto, obviamente, não é porque nos apetece que vamos pisar a linha descontínua. É porque temos que efetuar algum tipo de manobra. Ok? Depois teremos a linha mista. E a mista, obviamente, é sempre constituída por uma contínua e por uma descontínua. Ou seja, teremos qualquer coisa deste género ou qualquer coisa deste género. Diferença, temos que ver sempre de que lado é que está a descontínua e do lado que estiver a descontínua, um condutor que circula nesse sentido pode, em caso de necessidade, para efetuar manobras, pisar. Pode. Um condutor, neste caso, que vem em sentido contrário, não pode pisar nem transpor. E aqui, um condutor que venha neste sentido pode, para efetuar manobras. Um condutor que venha neste sentido não pode. É como se tivesse uma contínua. Certo? Já agora, não sei porquê que vocês confundem isto, ainda nunca percebi. Já aconteceu em aulas de condução, vocês virem aqui e até, ok, tinham um obstáculo e fizeram isto e depois ficaram com medo de passar para ali. Obviamente têm que o fazer. Depois não vão, só porque aqui está a contínua, não vão passar para lá. Não sei porque que já aconteceu a colegas vossos que lembram-se, ok, tem ali um obstáculo, vou passar para lá e depois não se lembram de passar para cá. Não faz sentido nenhum. Ok? Obviamente vocês depois podem passar. Não é podem, têm que passar para cá. Certo? Se estiverem a contornar algum obstáculo, contornam, terminam o contorno do obstáculo e voltam à direita, à vossa posição normal de marcha. Está entendido? É claro que depois há situações que poderá ser diferente, mas normalmente é isto. Ok? Portanto, já vimos a contínua, a descontínua e a linha mista, que está aqui. Lá está, mais uma vez, daqui para ali podemos, daqui para aqui não podemos. Depois temos a linha descontínua de aviso. Ok? Se calhar nunca repararam. Ok? Se calhar nunca repararam. Se calhar vão começar a reparar agora e vão perceber que isto faz sentido. E, regra geral, estando a via bem sinalizada, é o que tem acontecido. Ou seja, isto acontece. Quando estamos numa reta, ok? A meio mais ou menos dessa reta, os traços descontínuos são assim, compridos. Quando começamos a chegar à linha contínua, os traços começam a ser mais pequeninos. Isto chama-se, ok? Uma linha descontínua de aviso. Os traços começam a ficar mais pequeninos. Normalmente vão ser acompanhados, ok? Por aquelas setinhas que vamos ver daqui por um bocadinho. Às vezes tem assim umas setinhas aqui a meio, certo? Ok? Eu desenhei isto apertado e agora não consigo. Pronto. Já viram estas setas? Vamos dá-las daqui por um bocadinho. Isto é simplesmente de aviso, porque nos avisa que a linha descontínua vai terminar e vai passar a ser contínua. Ok? Certo? Percebido? Depois, já demos nos sinais luminosos, ok? Certo? Um sinal luminoso que tinha ou um X vermelho ou uma setinha verde, que nos indicava se aquela via estava fechada, X vermelho, ou aberta. Ok? Certo? Que é referente a isto. Uma linha de sentido reversível. Uma via de sentido reversível quer dizer que isto é para lá, esta é para cá, e esta do meio pode estar ou para lá ou para cá. Ou seja, há alternância de sentidos dependendo da intensidade de trânsito. E o que nos diz se ela está aberta ou fechada é os sinais luminosos que já falámos. Vamos falar numa aula mais tarde, ok? Mas nesta via somos obrigados
circular com as luzes de cruzamento, ou também chamadas médios. Luzes médias do veículo. Okay? Aula 8, terça-feira, vamos dar isto outra vez, ou seja, vamos falar nisto outra vez. Ok? Portanto, estas linhas aqui são linhas de uma via de sentido reversível. Depois temos a linha descontínua de abrandamento ou a linha descontínua de aceleração. Abrandamento ou aceleração, certo? Tem a ver se vamos entrar numa via, aceleração, temos que acelerar para passar para ali, ou abrandamento, temos que passar para aqui, que é para depois sairmos. Isto é a primeira diferença. Em termos de tamanho das linhas é igual. Ser linha descontínua de abrandamento ou de aceleração, o tamanho das linhas tem que ser igual. Ok? O que difere da aceleração ou de abrandamento é se nós estamos a utilizar essa via para entrarmos para a corrente principal de trânsito ou se estamos a utilizar essa via para diminuir a nossa velocidade para sairmos na próxima saída. Daí, aceleração ou abrandamento. Embora aqui não se note muita, vai haver imagens que nós vamos notar isso melhor e vai ser mais fácil para vocês entenderem. Existe, e é assim que vocês têm que perceber, quando vocês estiverem a circular numa determinada via e vai-vos surgir, por exemplo, uma via de abrandamento, ok? Que é o caso que eu estou aqui a desenhar. Estes traços vão ser compridos, então são limitadores de vias de trânsito. Quando é uma via de aceleração ou de abrandamento, os traços são mais pequeninos. E normalmente estes são assim compridinhos e assim, e estes são mais, digamos, gordinhos. Mais pequeninos e mais gordinhos. Ok? Eu não estou... Já sabem que a minha qualidade de desenho é pouca, mas acho que dá para vocês entenderem. E como vocês agora, como são eficientes e como são interessados em ser bons alunos e bons condutores, essencialmente, vocês agora vão começar a reparar. E quando... Até pode... Opa, já viste a diferença do tamanho dos traços? Aquilo é uma via de aceleração ou é uma via de abrandamento. Isto aqui é uma via de trânsito. Ou seja, isto aqui é uma via de trânsito, isto aqui é uma via de trânsito. Neste caso, como é para sair, isto aqui é uma via de abrandamento. Só tenho que passar para ali se quiser sair na próxima saída. Isto é para vocês perceberem muitas vezes se alguma via de trânsito que surge à vossa direita é uma via de trânsito e vocês vão ter que passar e circular mais à direita ou é uma via de abrandamento. E é pelo tamanho dos traços que vocês vão perceber isto. Daí a importância de vocês saberem. Ok? Está entendido, sim ou não? Eu há bocado fiz uma pergunta e ninguém me respondeu. Já fugiram todos? Já está tudo a dormir? O que é que queres que repita, Caxilemba? Diz-me. O tamanho das linhas, quando é uma via de trânsito, os traços são assim. Compridos, ok? São mais compridos. Quando é uma via de abrandamento, os tracinhos são mais curtinhos. Então, e tem um espaçamento, este bocado aqui, este espaçamento aqui é muito menor. Ficam muito mais perto uns dos outros. Isto, ok? Para aqui vai ser uma via de aceleração ou de abrandamento. Neste caso, sair, isto aqui é uma via de trânsito, isto aqui é uma via de trânsito. Ok? Certo? É o tamanho dos traços que nos vai dizer se aquela é uma via de trânsito ou não. Ok? Capisca ou não capisca? Ok, ótimo. Depois, temos uma linha contínua de corredor de circulação. Ok, o que é isto? Primeiro, um corredor de circulação tem a ver com um corredor, uma via de trânsito afeta, neste caso, aos transportes públicos, certo? Depois, a limitação dessa via de trânsito, desse corredor de circulação, pode ser uma linha contínua, quer dizer que nós não podemos pisar nem transpor, certo? Ou pode ser limitada por uma
linha descontínua, que é o caso, em que se nós formos aqui e naquelas situações previstas no Código da Estrada em que nós, conduzindo o nosso veículo particular, que já falámos, podemos utilizar esta via, vamos aqui, ok, nós moramos aqui, a nossa casa é aqui, mais perto do local nós podemos fazer isto. E depois viramos para a nossa casa, certo? Neste caso aqui, se morarmos aqui, ou vamos aqui e entramos logo no início da via, ou se formos aqui, vamos dar mais uma volta e voltamos outra vez e entramos aqui, porque já não podemos, obviamente, pisar. Portanto, isto é só para vocês perceberem a diferença de uma via de trânsito delimitada por uma linha contínua. Não podemos passar, já está contínua, já não podemos passar para lá. Está descontínua, podemos pisar e passar a circular nessa via. Certo? Ok? Portanto, é perceberem essencialmente a linha contínua e a linha descontínua. Certo? E o significado das mesmas. Ok. Longitudinais está. Vamos agora perder aqui um bocadinho e eu espero a máxima concentração possível para minimizar erros nas aulas práticas, no exame e no vosso dia-a-dia. Isto não pode deixar dúvidas o que eu vou dizer. Ok? Portanto, eu não me vou neste momento basear em explicar o significado destas marcas rodoviárias, certo? E vou também alargar-me um bocadinho até ao posicionamento do nosso veículo. Ok? Primeira coisa. Linha de paragem, ok? Que pode ser assim ou assim. E depois vamos ter a linha de cedência, como vocês estão a ver aí, já é um tracejado. Isto é a primeira coisa, que depois até pode ser assim também. E tem o desenho do triângulo, do sinal de cedência de passagem. Primeira coisa, que vocês ficam logo surpreendidos e se disserem aos vossos pais ou alguém da família que tenha carta, eles vão me dizer que vocês estão tolinhos. Ok? Portanto, primeira coisa, que vocês vão ficar assim, a sério. Esta marca rodoviária só, vou repetir, só é válida, só tem validade, ou seja, se for assim como vocês estão a ver, é zero. Isto não vale nada. Só tem validade, estas marcas só têm validade quando acompanhadas pela sinalização vertical. Ou seja, esta marca aqui, para ter validade, tem que ter aqui o stop. O sinal vertical. Tem de ter. Se não tiver, não vale nada. É zero. É cumprir a regra da direita. É como se o carro que viesse dali não tivesse lá sinal nenhum. Portanto, primeira coisa, estas marcas rodoviárias só têm validade se tiver o sinal vertical correspondente. A marca de stop, ou seja, a marca transversal contínua de stop, só tem validade se tiver o stop ao alto. A linha de cedência de passagem só tem validade se tivermos aqui o sinal de cedência de passagem, que é este que eu estou a tentar desenhar. Ok? Portanto, isto é a primeira coisa que vocês têm que meter na cabeça. Estas marcas só têm validade quando acompanhados por sinalização vertical. Tem que lá ter o sinal correspondente. Transversal contínua, o stop, o sinal vertical de stop. Transversal descontínua tem que ter o sinal de cedência de passagem. Está claro isto? Quem vos disser o contrário está errado. Mandem-nos outra vez para aqui que eu tenho todo o gosto em explicar. E justificar. Ok? Quem vos disser ao contrário, seja quem for. Quem vos disser, até pode ser polícia. Ok? Porque já aconteceu. Portanto, quem vos disser ao contrário está enganado. Não, Francisco. Não tem esta, mesmo tendo escrito no chão, só tem validade, quer a linha, quer escrito stop, só tem validade se tiver o stop na vertical. Tem que ter o sinal de stop ao alto. Tem que ter o sinal vertical. Ok? Entendido? Então, vou voltar a repetir. Quem vos disser ao contrário está totalmente enganado. Isto é a primeira coisa. Depois, por partes, muito importante, sempre que tenha
Então, o sinal vertical e a marca é o local exato onde vocês têm de parar. Ou seja, sempre que vocês chegam a um cruzamento ou um entroncamento e que tenham stop ao alto e tenha esta marca rodoviária de paragem do stop, ou aquela lá de cima, ou esta, vocês é antes, ou seja, aqui, paramos aqui o nosso veículo. Aqui, neste aqui de baixo, dependendo, se formos em frente ou para a esquerda, aqui, se for para a direita, metam logo o carro na diagonal, que é outra asneira que vocês às vezes fazem. Atenção ao posicionamento. Vamos falar numa aula mais à frente, mas eu já estou-vos a dar na cabeça aqui. Não é, vamos para aqui, para a direita, e metermos o carro aqui e depois fazermos o para ali. Não. Ok, é para a direita, a própria linha está lá para indicar como é que vocês devem deixar o carro. Então, se a linha está assim, eu vou para a direita, meto o carro logo assim. Ok, eu vou para a frente, ou vou para a esquerda, meto o carro assim. Que é, se for para a frente faço isto, se for para a esquerda faço isto. Se for para a direita, vou fazer isto. Até o posicionamento é importante. Aliás, falta de posicionamento no exame pode dar reprovação direta. Vocês não colocarem-se direitinhos, não se colocarem direitinhos, ok? Para efetuarem uma mudança de direção. Ok? Portanto, segunda coisa, tendo então a marca rodoviária e tendo o sinal de stop, eu tenho que imobilizar o meu veículo antes, não é em cima, antes da marca. Ok? Depois, não confundam esta marca com quando nós temos, por exemplo, uma passadeira e temos uma marca aqui e temos uma marca aqui, certo? Ok? Esta linha que está aqui e esta linha que está aqui, que é para se vier algum peão, nós imobilizarmos o veículo para ceder ao peão. Ou seja, se tiver aqui um stop, esta marca não é para o stop. Esta marca é para a passadeira. Para ser para o stop, tem que ter aqui escrito stop no chão. E se tiver stop no chão, já é para os dois. Já é para nós pararmos por causa do stop e pararmos se vier algum peão também. Se não tiver escrito stop, esta marca aqui só param aqui se vier um peão. E depois à frente tem que parar por causa do stop. Portanto, esta marca aqui só é marca de paragem para o stop se tiver escrito stop no chão. Se não é só para a passadeira. Terceiro ponto. Tá? Estou a explicar isto ponto por ponto, que é para não haver falhas. Estou cansado de explicar isto, é verdade. E eu canso-me quando eu falo, explico tudo e mais alguma coisa e vocês chegam ao exame a fazer borrada. Que é mesmo assim, falando português. Ok? Depois param atrás, param à frente. Calma. Quarto ponto. Reparem o porquê de eu estar a ter... Isto vai fazer falta. Por isso é que eu estou a ter este... Eu podia dizer marca rodoviária, já disse o que tinha a dizer, vamos lá andar. Vamos para a próxima marca. Ok? Já estamos a ultrapassar completamente a marca. Porque eu agora até vou explicar quando não tem marca. Ok? Agora, imaginem que vocês chegam a um entroncamento. Vou desenhar aqui um entroncamento. Ok? Ok? E temos aqui o stop. Eu estou a explicar isto ponto por ponto. Nem estou a meter tudo ao mesmo tempo. Temos aqui o stop. Ok? E eu estou aqui. Não tem marca alguma. Onde é que eu tenho que parar? Aqui ao lado stop ou posso parar aqui à frente? Asneira. Não tem marca? Parem lá à frente.
tentem sempre parar num sítio que já vos seja possível conseguirem olhar para um lado e olhar para o outro para ver se vem alguém. O que nunca podem fazer, o stop pode estar 50 metros ou 10 metros ou 20 metros, é lá à frente. Não tem risco nenhum de stop, não tem a tal linha de paragem de stop, é lá à frente. O que nunca podem fazer, que era isto que eu ia dizer, é pararem com a vossa frente assim, obrigar estes a desviarem-se da vossa frente. Nunca podem olhem sempre para o limite, para este limite, que é para a vossa frente, nunca ficar logo ali à frente. Pararam aqui, pá, estão num local de má visibilidade, param aqui, sem meter a vossa frente, e depois avancem um bocadinho. Sim, depois não vamos ficar ali. Se não conseguimos ver, vamos chegar o carro um bocadinho à frente. Mas a primeira paragem tem que ser antes de a nossa frente estar na outra faixa de rodagem. Não temos que parar aqui, não temos que parar aqui ao lado do stop. Paramos lá à frente. Francisco, está metido na cabeça? Não é parar cá atrás, não é agora dizer, para, é melhor parar as duas vezes, para lá do stop e para lá à frente. Não, isso é falta. E se pararem cá atrás e não pararem lá à frente, podem reprovar, porque lá à frente é que é o sítio certo. A não ser que tenha aqui uma risca no chão e a dizer stop. Ok, então aqui paramos aqui. Mas isso foi a situação anterior que eu expliquei. Quando tem stop ao alto, tem risca no chão de stop, paramos antes da risca. Certo? Ok. Para não deixar dúvidas nenhumas, quinta situação, ok? Igual a esta situação que acabamos de falar agora, vou desenhar aqui o stop. Ok. Vou desenhar aqui uma passadeira com a linha. Ok. Então, isto aqui é o stop, certo? Agora, onde... Eu vou dar as hipóteses. Ok? Onde vamos parar? Aqui. Aqui. Ou aqui. Esperem aí. Hipótese A. Hipótese B. Hipótese C. Exatamente. É A. Se vamos aqui atrás, olhamos para a passadeira. Se vier alguém, paramos aqui para cedermos a passagem ao peão. Mas esta paragem aqui no B é só se vier um peão. Ok? E só para o peão. Porquê? Porque passando o peão, eu tenho que arrancar e parar aqui onde está o A. Se não vier ninguém, eu paro logo no A. Paro logo cá à frente. Isto não pode falhar. Eu não quero ver ninguém, nem quero que os meus colegas me digam que vocês têm dúvidas nisto. Porque isso é ele a perder tempo e vocês a perderem tempo de aula para ele explicar uma coisa que vocês podem já levar daqui. E não levam porque não querem. Porque está aqui, mais que explicado. Ok? Portanto, imaginem que nós estamos na posição C. Vamos com calma, porque estamos a aproximar de um entroncamento e antes disso temos uma passadeira. Olhar, procurar o peão, tanto daqui para ali como daqui para ali. Vem um peão, temos que lhe ceder a passagem, paramos no B. O peão passa, não vem ninguém, arrancamos, paramos para o stop na posição A. Estamos na posição C,
aproximamos da passadeira, não vemos ninguém, ignoramos a paragem no B e, obviamente, vamos diretos para o A lá para a frente. Não tem mal o nosso veículo ficar em cima da passadeira. Não tem mal. Se, entretanto, depois vier um peão, paciência. Quando nós chegamos lá, não tinha ninguém. Portanto, nós estamos no sítio certo para ver se vem carros de um lado ao outro. Ok? Certo? Quando vos dizem, que é para vocês agora também não confundirem, quando vos dizem que vocês estamos em circulação e também existe uma lei em que nós não podemos imobilizar o nosso veículo em cima de uma passadeira, é naquelas situações, ok, em que está aqui um veículo e nós paramos em cima dele, em cima da passadeira. Aqui não. Aqui temos que esperar aqui. E não podemos parar ali. Agora, certo? Quando ele sair, não vem nenhum peão, nós avançamos para a posição dele. Ok, aqui sim, nós não podemos obstruir a passadeira. Mas é nesta situação de estarmos em fila, estar o carro parado à nossa frente. Por exemplo, imaginem um carro parado aqui no A, no stop. Obviamente nós paramos aqui no sítio do B. Quando o A sair, nós avançamos e paramos nós lá à frente. Não é depois arrancarmos e não pararmos outra vez. Porque para contar com paragem de stop, somos nós que temos que estar parados no stop. Não é estar um carro parado à nossa frente e nós parados e ele arrancar e nós não voltarmos a parar. Se nós arrancarmos e não voltarmos a parar, também reprovamos. Porque nós não paramos, nós paramos por causa do outro. Parar para o stop é quando nós estivermos lá à frente a parados para o stop. Está entendido isto? Expliquei ponto por ponto, fase por fase, que é para vocês não se enganarem. Pá, não, desculpem, não tem desculpa. Não tem desculpa não saber. Ok? Certo? Pronto, registrem já agora a primeira palavra-chave. Primeira palavra-chave, número 09. Mesmo assim, 09. Ok? Vamos voltar aqui então. Na cedência de passagem, já sabem que, sendo acompanhado pela sinalização vertical, como vocês estão a ver aqui e nesta situação aqui, certo? Devagarinho. Pararem ou não vai depender se, para cederem aos outros, tenham que parar. Ok? Se não vier ninguém, vão devagarinho. Atenção que há sítios que é cedência de passagem e que é como se fosse um stop. Vocês não têm visibilidade e o melhor é vocês pararem, meterem primeiro e espreitarem. Há sítios de cedência de passagem que vocês vão poder ir à vontade, com calma, espreitando e conseguem ver bem e quase nem precisam de reduzir muito a velocidade. Há outros que é como se tivessem um stop. Avaliem esses diferentes locais para, obviamente, não serem surpreendidos e não se meterem à frente de ninguém, porque é para cederem a passagem a todos. Ok? Portanto, normalmente vocês veem uma cedência de passagem e o vosso cuidado já não é tão grande. E às vezes tem que ser tão ou mais importante, ok? Termos esse cuidado como quando temos um stop. Assim como há sítios que têm stop e não faz sentido nenhum, e às vezes vocês põem-se a olhar e acabam por não parar. Obviamente já sabem que isso é muito grave. Isso é uma morte certa. Ok? Portanto, tenham atenção a todos estes pormenores. Ok? Depois, passagens para velocípedos. Portanto, é uma passadeira para ciclistas, que agora cada vez surge mais, principalmente quando existem aquelas pistas especiais para velocípedos, como vocês sabem. Portanto, a passadeira, que é parecido, mas as marcas, como vocês estão a ver, vão ser diferentes da passadeira normal. Portanto, tanto uma como outra é de ciclistas. A passadeira normal tem a parte da zebra, não é? Ou então assim que é para poupar tinta. Ok? Portanto, esta é para peões. Obviamente, esta é para peões. A que nós vimos lá atrás são para velocípedos. Ok? Portanto, obviamente, têm prioridade. É claro que tem que ter cuidado a fazer o atravessamento. Vamos lá. Ok? Toda a gente tem direitos, como temos deveres. Acho que já falamos nisto também. Ok. Depois,
vamos então dar as tais marcas longitudinais, mas de cor amarela, certo? Que vão regular, ok? A paragem e o estacionamento. Paragem e estacionamento. Sempre que vocês encontrem no limite da via uma marca contínua amarela, seja assim, seja sobre o passeio, que é a diferença de uma para a outra, quer dizer que nós estamos proibidos, quer de parar, quer de estacionar ao longo da linha. Portanto, é proibido, linha contínua amarela, proibido parar e estacionar. Quando a linha é descontínua, como vocês estão a ver aqui, ou aqui sobre o passeio, é permitido parar, é proibido estacionar. Ou seja, podemos parar, estamos proibidos de estacionar. Contínua amarela, proibido parar e estacionar. Proibido parar e estacionar. Descontínua amarela, podemos parar, estamos proibidos de estacionar. Assim como a de zigue-zague é igual, ou seja, é proibido estacionar, mas podemos parar. É só mais visível. Quando temos este retângulozinho, podemos fazer ambas. Podemos parar e estacionar, desde que seja para cargas e descargas. Ou seja, não é para largar um passageiro. Cargas e descargas. Carregar alguma mercadoria ou descarregar alguma mercadoria. Ok? Sempre que tiverem dúvidas já sabem. Depois, as marcas de estacionamento, que têm cor amarelinha. Nós podemos pisar. Obviamente é que quando o nosso veículo, neste caso, estiver estacionado paralelamente à via, não esteja em cima de nenhuma das linhas. Este é o estacionamento em espinha. Fica assim meio na diagonal o carro, ok? Certo? Portanto, obviamente são marcas que nós podemos pisar quando terminarmos o estacionamento. Obviamente o veículo tem que estar entre as linhas, não pode estar em cima. E com uma distância de segurança, que já falámos nisto. Então são linhas limitadoras de estacionamento. Depois, estas marcas que têm agora no chão, que representam, ok? Para que quem é reservado e quem pode estacionar nesse local de estacionamento, neste caso, pessoas que possuem dístico, carros que possuem dístico de deficiente, ok? Não é um deficiente dentro, certo? E vamos agora então para as setas. Vão existir setas de seleção, que são todas estas que vocês estão a ver aí. São fáceis de identificar as diferenças. Eu costumo dizer, e a maneira mais fácil de vocês, entre aspas, decorarem é, estas são basicamente as direitas. O que é que são as direitas? Ou para a frente, ou para a esquerda, ou para a frente, ou para a esquerda. O que é que eu quero dizer com isto? Se formos ver as de desvio, esperem que eu já avancei. São estas só. E qual é que são as de desvio? Reparem, quando temos duas vias de trânsito e uma vai terminar, tem normalmente assim umas setas, que são estas, né? Neste caso esta, certo? Aqui. Portanto, estas são de desvio. E é aquela que nós falámos há bocadinho, que tem a linha descontínua de aviso, e depois vai ficar contínua, e entre tem umas setinhas assim. Que é para nos avisar, se tivermos a efetuar, por exemplo, uma ultrapassagem, devemos
concluí-la imediatamente, porque, não é, a linha vai ficar a ser contínua. Portanto, é que é esta. São as únicas de desvio que existem. Portanto, todas as outras são de seleção. Está percebido a diferença? Capisca ou não capisca? Com pisca e sem pisca. Ok. Raias oblíquas. O que é raias oblíquas? É isto. Local da via pública, certo? Que nós não podemos, regra geral, o quê? Andar aqui por cima. Obviamente. Certo? Agora, isto, as que são delimitadas por uma linha contínua, e eles referem-se a isto aqui, não é? Uma linha contínua. Obviamente nós não podemos andar por cima. Já começaram a existir, em certos cruzamentos e entroncamentos, deste tipo de raias, ok? Lá com os tracinhos, tudo igual, só que aqui tem tipo um traceado. E quando tem este traceado, quer dizer que, por exemplo, imagina que estamos aqui e podemos fazer isto. Ok? Portanto, quando elas são delimitadas por uma linha contínua, que é o que vos aparece regra geral, estas aparecem poucas. Não podemos andar aqui em cima. Certo? Quando tem descontínua, naquele espaço que tem descontínua, nós podemos utilizar para fazer algum tipo de manobra. Ok? Depois, mais uma marca amarela. Esta marca significa que, em caso de congestionamento, embora seja algo que nós falamos e que nunca, independentemente do cruzamento, ter ou não esta marca amarela, se tiverem aqui fila e vocês estiverem aqui, nunca vão poder fazer isto. Nunca. Então, porque é que tem a marca amarela? É só para reforçar. Ok? É só para dizer este cruzamento é mais provável acontecer o congestionamento. É para nós termos mais atenção para que realmente não fiquemos aqui, nem por imposição do trânsito, fiquemos aqui parados em cima. Cruzamento ou entroncamento facilmente congestionável. Ou seja, para reforçar a ideia que é neste cruzamento ou neste entroncamento é mais provável acontecer o congestionamento. Daí colocarem esta marca rodoviária. Depois temos estas listas que não deixam de ser uma pintura, ok? Ou no passeio ou nestas colunas, obviamente para tornar os limites mais visíveis. Esta é muito importante, já falámos, a guia, que é este, está aqui uma, está aqui outra, limita a faixa de rodagem, pode ser pisada, a guia pode ser pisada. Não confundam a guia com uma linha contínua. Lá está, a linha contínua, descontínua separa vias de trânsito. A guia delimita a faixa de rodagem, torna os limites da faixa de rodagem mais visível. Pode ser pisada e transposta. É erro que vocês fazem. Okay? Delimita a faixa de rodagem. Torna os limites da faixa mais visíveis. Ok? Certo? Não confundam guia com linha contínua ou descontínua. Essas linhas, ou mista, separam vias de trânsito. Ok? Depois, as bandas cromáticas, que nós passamos pelo carro por cima e aquilo faz tum-tum, e depois cada vez faz tum-tum-tum-tum-tum. Ou seja, porque elas aqui estão menos espaçadas, isto significa que cada vez mais estamos mais próximos do local que elas estão a sinalizar. Que é um local por si só que implica moderação da velocidade. Praticar velocidades mais reduzidas. O que é? Pode ser uma passadeira,
pode ser um cruzamento ou um entroncamento, pode ser um local frequentado por peões, pode ser um local perigoso, uma lomba. Portanto, pode indicar a aproximação de várias situações, sendo elas situações de perigo, sendo que estas bandas cromáticas têm como finalidade essencial a moderação, ou seja, praticar uma velocidade mais reduzida. Adverte-nos para a necessidade de praticar uma velocidade mais reduzida. Ok? Não indica especificamente a situação perigosa em si. Vai ter uma sinalização possivelmente de perigo complementar, pode ser a passagem para peões, pode ser lomba, ok? Pode ser um local frequentado por crianças, pode ser um local perigoso, pode ser um cruzamento, pode ser um entroncamento, ok? Certo? Depois, mais marcas amarelas. Estas, regra geral, utilizadas na autoestrada, que são as marcas de segurança, servem para nos ajudar a calcular a distância de segurança, ou seja, a distância que vai do meu veículo, do nosso veículo, ao veículo que vai à nossa frente. E depois, eu aqui vou utilizar o vídeo para vos explicar os tais dispositivos retrorefletores. O que é quer dizer retrorefletores? Não emitem luz, ou seja, o que eles fazem é refletem a luz. Quando à noite nós vamos, obviamente, com as luzes ligadas, eles vão refletir. A nossa luz vai incidir sobre eles e eles vão refletir essa luz, tornando então os limites da via mais visível. E vai haver os marcadores, que é aquilo que vocês viram ali atrás naquela parte do vídeo, e vai haver os delineadores. Os delineadores são estes que estão aqui em cima, como vocês estão a ver aqui em cima dos raios. A função é a mesma. Portanto, os marcadores, dispositivos aplicados sobre o pavimento, sobre a linha, sobre a guia, em que permite reforçar a visibilidade, essencialmente durante a noite ou quando existem condições de visibilidade reduzida. Os marcadores têm que ser de cor branca, regra geral, são de cor branca. Existe, por exemplo, aquele da Via Verde, que vocês se calhar já viram, que são verdes. E tem marcadores de cor verde, porque sinalizam e tornam mais visível a linha da Via Verde. Ok? Em relação aos delineadores, que são estes que vocês estão a ver aí, são dispositivos, como eu estava a dizer, que regra geral são apoiados ou no solo ou nos rails, ok? Certo? Que vão, quando iluminados por uma luz, pela luz dos veículos, certo? Vão refletir a luz, tornando os limites da faixa de rodagem mais visível. Regra geral, como vocês estão a ver aí, são de cor branca, ok? Sendo que quando existe numa via de sentido único, por exemplo, em baixo, a imagem principal atrás, só temos uma via de trânsito. E quando assim é, o branco representa o limite direito e o laranja representa o limite esquerdo. Que é para vocês perceberem, ok, ali é a parte direita, é o meu limite, até onde eu posso ir para a direita e ali é até onde eu posso ir para a esquerda. Ok? Mas obviamente isto só acontece quando a via tem um sentido, porque senão, se fosse coisa, vocês estão encostados à esquerda, vão levar com o carro de frente. Ok? Certo? Portanto, existem estes delineadores, neste caso aqui do lado direito e do lado esquerdo, nesta situação, para vos indicar a vocês, numa via que só tem um sentido, o limite direito e o limite esquerdo. Ok? Portanto, está entendido? Marcadores estão na linha, por cima da linha, os delineadores estão ou apoiados no chão, fixos ao chão, mas sobre o comprido para se tornarem altos, como vocês estão a ver aí, ou então mesmo agarrados aos raios. Ok? Alguma dúvida? Não? Podemos seguir? Sim? Ok. Siga. Muito bem. Como eu disse, também vão existir a possibilidade
da utilização de sinais dos condutores. Como vocês estão a ver ali, está mal escrito. O que é que significa isto, sinais de condutores? Principalmente e momentaneamente, pelo tempo estritamente necessário a compormos uma anomalia que possam existir, nomeadamente nos piscas, sinais de mudança de direção, ou, por exemplo, nas luzes de travagem, momentaneamente nós podemos substituir, e posso-vos dizer que aconteceu na segunda-feira num exame de condução, a que a meio do exame começou a faltar um indicador de mudança de direção, ou seja, aquilo começou a piscar mais depressa, quer dizer que fundiu. E o examinador exigiu, disse, olha, fundiu, não sei se é o da frente, se é o de trás, vais ter que fazer para a esquerda, vamos ter que fazer o sinal manual sempre que a gente queira mudar a direção à esquerda. E o aluno, todas as vezes que mudava a direção à esquerda, antes de mudar, teve que meter a mãozinha. Aconteceu, atenção, já faço exames, é a primeira vez que acontece, ok? Mas aconteceu. E vocês não podem dizer, nunca ninguém me ensinou. Ensinaram, sim, senhor. Mais uma vez, ensinaram, sim, senhor. Ok? Portanto, pode-vos acontecer. Certo? Portanto, é melhor saberem e depois, no vosso dia-a-dia, pode-vos acontecer. E vocês sabem que podem e têm de substituir a falta desse sinal luminoso por um sinal manual. Sempre que vocês queiram, então, dar uma indicação de redução da vossa velocidade, vocês fazem este movimento com a mão. Ou seja, com a mão para baixo, assim, fazem assim. Vamos abrandar. Ok? Sempre que seja para parar, com a mão espalmada para trás, obviamente, como vocês estão a ver ali. Ok? Portanto, vamos parar. Porque, ao contrário, assim vamos mudar de direção à esquerda. Para a direita, aqui, obviamente, existe a diferenciação de um veículo de duas rodas para o automóvel, certo? No automóvel não nos vamos esticar para o outro lado. Portanto, em relação ao automóvel, fazemos assim por cima do tesadilho, certo? Metemos a mãozinha como ele está a fazer. Portanto, vamos virar à direita. Obviamente, num veículo de duas rodas. Diz? Posso. Está baixa. Okay. A diferença entre o parar e o virar à esquerda é assim é virar à esquerda, assim é parar. Ok, Valkyria? É a única diferença, é virarmos a mão. Ok? Certo? Mão espalmada para trás é para parar, a palma da mão para a frente é virar. Depois, se quisermos ceder a passagem, dar-nos uma indicação, olha, pode passar, fazemos assim com a mão, chamamos. Ok? Olha, podem passar, pode passar. Cuidado para não fazerem assim, que ele diz, ainda pensam que vocês estão a dizer para passar por cima. Portanto, façam bem o gesto, está bem? E com os dedos bem esticados todos, ok? Ok, foi só uma piada. Era para vocês se rirem. Então, quando começar a contar anedotas estúpidas, aquelas piadas mesmo secas e estúpidas, lembrem-me no final para vos contar uma. Uma daquelas mesmo estúpidas mesmo. Ok? Está? Mas tem que ser em off. Não, atenção, tem que ter em off, não é por ter bolinha. Atenção, tem que ser em off, não vai ficar no vídeo. Ok? Pronto. Sinais manuais. Tá? Não se esqueçam daquela situação que nós falámos aqui, já várias vezes, de outro tipo de sinalização, que é o agradecimento, o chamar, olha, podes passar, o agradecimento quando alguém nos facilita a manobra, etc, etc, etc. Então, obviamente, não se esqueçam desse tipo de sinalização, de sinais manuais, que também são importantes e são um meio de comunicação para com o outro, ok? E nós temos obrigatoriamente que, obviamente, comunicarmos com o outro, ok? Ora bem, sinais sonoros, obviamente importante para vocês saberem depois
como condutores, onde é que os podem utilizar e posso-vos dizer que saem muitas perguntas teóricas em relação à sinalização aos sinais sonoros. Como é que podem ser utilizados, onde é que devem ser utilizados e como é que devem ser utilizados. Primeira situação, os sinais sonoros devem ser breves, portanto, nós não podemos estar a carregar no sinal sonoro e ficar lá, bip, não, pode ser, por exemplo, um bip, bip, ok? Portanto, isto é o que eles querem dizer com breves, bip, bip, ok? Breves. E só são permitidos nos seguintes casos. Só são permitidos nos seguintes casos. Dentro de uma localidade, só é permitido durante o dia e em caso de perigo iminente. Portanto, dentro de uma localidade, só existe uma possibilidade e uma altura do dia. Ou seja, de dia e só em caso de perigo iminente. Ou seja, de extrema necessidade. Fora de uma localidade, já não é tanto restrito, já não é tão restrito. Ou seja, nem tão pouco fazem a diferenciação entre de dia e de noite. Ou seja, fora de uma localidade é permitido utilizarmos os sinais sonoros, quer seja de dia, quer seja de noite. E podemos utilizá-los em caso de perigo iminente, para prevenir, e esta sai muitas vezes, para prevenirmos um condutor da intenção de o ultrapassarmos, de o querermos ultrapassar, no início de uma ultrapassagem, devemos de buzinar fora de uma localidade para avisar o condutor que vamos ultrapassar, que o queremos ultrapassar. E depois também é permitido utilizar o sinal sonoro, que é curvas, cruzamentos, lombas de visibilidade reduzida. Portanto, fora de uma localidade, é permitido quer de dia, quer de noite, em caso de perigo iminente, início de uma ultrapassagem, nas curvas, cruzamentos e lombas de visibilidade reduzida. Nunca podemos utilizar os sinais sonoros como forma de protesto, nem de chamamento. Nunca como forma de protesto, nem de chamamento. Obviamente, a exceção são os veículos prioritários, ou seja, todos os veículos que executam ou que podem executar e que estejam a executar uma missão urgente de socorro podem utilizar os sinais sonoros nestas situações que eu disse que eram proibidas. Ok? Para reforçar, dentro de uma localidade, é obrigatório a substituição dos sinais sonoros por sinais luminosos à noite. Portanto, temos que substituir um sinal sonoro, por exemplo, por um sinal de luzes. É obrigatório a substituição dos sinais sonoros por sinais luminosos. Dentro de uma localidade, à noite. Ok? Para terminarmos, vamos falar então nestas luzinhas rotativas. A azul é exclusivamente para veículos construídos para desenvolver missões urgente de socorro. Este dispositivo não pode ser utilizado por mais nenhum tipo de veículos, a não ser que tenha sido um veículo que esteja a desempenhar, que foi construído para desempenhar papéis de urgência, missões de urgência de socorro. Ok? A luz rotativa alaranjada são para todos os veículos de marcha lenta, por exemplo, veículos agrícolas, e para todos os veículos especialmente construídos para desenvolver apenas uma função. As máquinas industriais, o caminhão do lixo, aqueles veículos,
reboques para transportar veículos acidentados, certo? Portanto, esses veículos têm esta luz rotativa porque são veículos que foram construídos para desenvolver apenas uma única função. Ok? Estas luzes, e nomeadamente e principalmente a situação da luz rotativa alaranjada, que é única, ou seja, normalmente os veículos que as utilizam apenas e só, regra geral, só têm uma, a sua colocação tem que ser feita em cima do veículo e do lado esquerdo do veículo, do lado do meio da estrada. Isto sai em exame. Portanto, a colocação da luz rotativa alaranjada, certo? Tem que ser na parte superior do veículo e do lado esquerdo, que é o lado do meio da estrada. Ok? Isto é obrigatório neste sentido. Para quê? Para ser mais facilmente, assim, laranja, amarelado. É mais ou menos isso, Valkyrie, ok? Posto isto, esta luz tem que permitir que o veículo seja identificado a pelo menos 100 metros. Ok? Esta luz tem que permitir que este veículo seja pelo menos identificado a 100 metros. Ok? É laranja amarelado. Está? Está tudo esclarecido? Alguma questão? Segunda palavra-chave, número 61. 61. Não se esqueçam de estudar. Não se esqueçam de, se tiverem dúvidas, de expor. Estamos sempre, ok, no grupo do WhatsApp. Não é, tal, tenho dificuldades e ninguém se queixa. Compromisso, lembrem-se, compromisso. E o compromisso é vocês. Comunicação é vocês. Tenho dúvidas, falarem. Ainda hoje tive uma aluna que foi lá à escola porque estava com dificuldades. Ok? Pronto. Calma que ainda tenho a anedota para contar. Vou-me só despedir. Bom fim de semana, bom estudo e voltamos segunda-feira.